tem nos acompanhado, só vou dar uma retrospectiva. O fruto do Espírito, como nós vimos semana passada, ele é produzido exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Alguém já disse, uma obra é algo de um homem. Então nós temos obras diárias, tarefas diárias. Uma obra é coisa natural. Provavelmente você já sabe o que você vai fazer amanhã no seu serviço, de maneira automática. Quem é dona de casa já sabe por onde começa e aonde vai terminar. A obra é espontânea, natural, mas o fruto não depende de nós. O fruto depende de Deus. Assim como um agricultor, ele pode fazer tudo, mas o fruto no final das contas depende de quem? De Deus. Que é Deus quem manda a chuva, é Deus que abençoa a terra. O fruto, ele depende totalmente de Deus. Assim também é na vida espiritual. A obra é algo espontâneo teu. Por isso o apóstolo Paulo faz uma comparação. Nós lemos semana passada Gálatas, onde ele vai dizer que existem as obras da carne e o fruto do Espírito. A obra é algo que naturalmente você produz. E infelizmente as obras da carne são pecaminosas. O apóstolo Paulo descreveu elas, nós conversamos um pouco sobre elas semana passada. Mas o fruto do Espírito é o caráter de Jesus sendo gerado em nós. É a personalidade, a mente do Senhor Jesus sendo forjada na tua e na minha pessoa. E aí a gente viu um pouquinho sobre isso semana passada, que existem 9 virtudes de Jesus que o Espírito Santo gera nos seus filhos, nas suas filhas. E a gente começou falando um pouquinho sobre o amor semana passada, e nós vimos que esses 9 frutos são divididos em 3 categorias. Vai interferir na minha relação para com Deus, são os primeiros 3 frutos: amor, paz, amor, alegria e paz. O segundo trio, de virtudes vai se aplicar na relação para com o próximo: longanimidade, benignidade, bondade. E o terceiro trio de virtudes, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ele vai se manifestar para comigo mesmo, uma relação para com a minha própria pessoa. Então, nós estamos no primeiro trio de virtudes. Só para você se situar, nós já falamos sobre o amor, que vai se manifestar na sua relação com Deus. Você só pode viver o amor do alto, o amor de Deus, se você estiver em profunda comunhão com Deus em Cristo Jesus, porque o amor que nós vimos semana passada, que é a ágape, eu até falei, provavelmente você vai se assustar, porque é um amor que vai te confrontar, e graças a Deus, muita gente mandou mensagem falando: pastor, que complexo. Que bom que você entendeu, porque não depende de você, depende de Jesus estar dentro de você, agindo por meio de você, e você se submetendo ao Espírito Santo de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre essa segunda virtude, que é a alegria. Eu quero te convidar a ir lá comigo de novo, Gálatas 5, 22 e 23, para a gente reler esse texto e começar novamente a exposição dessa virtude. Gálatas 5, 22 e 23. Amém? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. A segunda virtude é a alegria. E a alegria que Jesus vai falar aqui é uma alegria que Deus é quem produz ela em nós. Ele não está falando de uma alegria qualquer, porque provavelmente quando eu falei de alegria, veio na sua mente, às vezes, alguma ideia de senso comum sobre a alegria. Veio alguma ideia de senso comum no sentido de alegria circunstancial, momentânea, porque a nossa mente às vezes está voltada para uma alegria terrena, e Jesus falou isso. Eu comecei lendo aqui João 15, onde Jesus falou: eu tenho-vos dito as minhas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria seja completa. Porque tem muita gente que vive infeliz e incompleto, porque não está experimentando uma alegria que vem do alto, uma alegria que é terrena, e a alegria que é terrena, ela é efêmera. Eu vou começar então apresentando essa alegria que vem de Jesus. Diante disso, frutificar a alegria que vem de Deus, nós somos ensinados pela palavra sobre como é que funciona essa alegria, como é que ela age, como é que ela se manifesta no teu e no meu caráter, que virtude que é essa, de que jeito que ela se manifesta. Ela também, como o amor, ela é bem complexa, mas ela nos leva a uma experiência maravilhosa, chamada de maturidade. Somente aqueles que de fato se desenvolvem e crescem espiritualmente vão provar da virtude da alegria. E essa alegria é uma alegria que vem do alto, de um relacionamento com Deus. O primeiro ensinamento que a palavra de Deus nos traz sobre essa alegria, e eu queria pontuar: a alegria que vem de Deus, ela é de dentro para fora.
Vou repetir, a alegria que vem de Deus, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Por que eu estou enfatizando isso? Porque nossa cultura tenta apresentar para nós, a todo instante, que a alegria vem da onde? De fora. Quando você assiste comercial, todo comercial, no final do comercial não tem gente feliz ou não tem? Todo comercial, alguém está feliz no final do comercial? Lembra do slogan da Coca-Cola? Qual que é o slogan da Coca-Cola? Abra o quê? A felicidade. Já viu o pessoal tomando Coca-Cola? No comercial? Sempre é uma família feliz, é ou não é? Na hora que abre, está todo mundo triste. Abriu, a Coca traz felicidade. Chinela havaiana, que ninguém usava antigamente, era preso com prego, né? Hoje a chinela mais cara que tem. Vê o comercial da chinela havaiana. O sujeito põe a chinela, a vida dele muda. E ele só põe a chinela para ir na onde? Na praia. Está sempre associado a situações, alegria. Se você tiver esse chinelo, provavelmente você vai mais para a praia. Você vai ser feliz. Vê os comerciais para você ver. Bebida, comercial de bebida. Eles não passam a realidade de um boteco, que é tudo aquele bando de gente feio, né? Vai mostrar as bebidas, mostra o quê? Gente, na alegria. Não, mas não é essa a realidade. Eu sei, porque a gente quando vem para cá, passa de um lado e a gente vê. A gente vê que a realidade é triste. É gente caindo para o chão, é uma tristeza. Porque não é aquilo que a bebida gera. A bebida não traz alegria. E aí, os produtos são vendidos como se de fato eles trouxessem alegria, a verdadeira felicidade. Presta atenção, comercial de carro, você vê. Comercial de carro é como se você entrasse numa espaçonave. Todo comercial agora é futurístico. O sujeito entra, ele vai em Marte e volta, com estabilidade, né? Ou ele vira o Hulk dentro do carro, já viu? Então, assim, todo comercial, o carro vai trazer para ele uma sensação de alegria. O que o mundo está vendendo para nós? Quando você tiver isso, você vai ser feliz. Quando você tiver isso, você vai ser alegre. E aí, é o que eu orei aqui na minha oração, tem um bocado de gente infeliz, não é pelo que ele tem, é pelo que ele não tem. Ele fica infeliz, não, meu carro aqui já é 2017, nós estamos em 2023, não, precisa ter um zero. E aí fica aquele vício frenético, e o que o mundo está gerando é um consumismo de felicidade. Só que entenda uma coisa, a felicidade, a alegria que o mundo quer vender, ela tem data de validade. Zygmunt Bauman, não sei se vocês já ouviram falar, eu gosto muito desse sociólogo, ele fez uma leitura sobre a nossa geração. E Zygmunt Bauman vai dizer o seguinte, que a alegria prometida pela nossa cultura, ela tem data de validade. Teu celular você provavelmente comprou quando saiu, e se você comprou ele quando saiu, dali provavelmente uns 6 meses já apareceu o lançamento do 14. Você estava achando que você estava maravilhoso com o 13. Aí quem tem o 14 perto de você, te gera uma frustração. Fala, olha o que o meu tem, o teu não tem ainda. E aí você fica triste pelo que você não tem. Ao invés de você falar, não, tá bom o que eu tenho, tá funcionando, tá me ajudando demais. A gente não sabe se alegrar com o que tem, porque a gente quer ter o que a gente ainda não tem, e vive infeliz. Tem data de validade. Você compra um aparelho hoje, você tem que ver o tempo de uso que ele tem. Sabia disso? Vida útil. Você chega lá, o fulano fala para você assim, isso daqui tem 8.000 horas vida útil. Você já compra para estragar. Você já compra para o negócio, sabe, te desapontar no meio do caminho. Ou seja, você já compra sabendo que aquilo não vai te alegrar. Rapidinho o negócio vai estragar. O que Zygmunt Bauman disse foi que a felicidade que o mundo está apresentando, ela tem data, começo, meio e fim, ela acaba. Foi feita uma pesquisa com 52 mil pessoas no Brasil, e essa pesquisa perguntou para os brasileiros o que eles achavam que traria alegria para eles de fato, e eles responderam que a felicidade dependia das circunstâncias. E os brasileiros então responderam da seguinte maneira: se eu tiver amigos que me amem, eu vou ser feliz, eu vou estar alegre. Os brasileiros responderam, se eu tiver uma ótima vida social, poder sair, ir em shopping, passear, ter recurso financeiro para usufruir da minha vida, eu vou ser alegre.
Se eu estiver apaixonado, se eu tiver reconhecimento, se eu tiver crescimento pessoal, galgar um mestrado, doutorado, enfim, crescer na minha empresa, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma boa situação financeira, se eu tiver casa própria, se eu for atraente, se eu praticar exercício, se eu for pai, mãe, se eu tiver casado, eles foram colocando circunstâncias, dizendo, quando não tiver isso, o que eu estou apontando aqui? O mundo está dizendo o seguinte, que a felicidade é um produto ou uma circunstância adequada. É assim que depende a felicidade. O que o mundo diz é, se você tiver, você é feliz. E se as coisas estiverem do jeitinho que você sonhou, pronto, aí você vai ser alegre. Não, isso é mentira. Porque nunca você vai ter tudo que você quiser. E um outro detalhe, nunca as circunstâncias vão estar todas adequadas. Quando uma coisa se adequa, você vai perceber, vem uma instabilidade na saúde. Aí a saúde fica bem, teu carro, os pneus você precisa trocar. Aí a tua casa que você fez ela, idealizou, sonhou, você vai descobrir que ela está dando infiltração. E aí você vai vendo que as circunstâncias da vida são assim. Por que elas são assim? Porque nós estamos num mundo caído, querido, nós não estamos no céu. Todo dia vai ter coisas, as coisas vão, pifar, falhar, vão dar problemas, porque esse mundo está debaixo de uma natureza pecaminosa. Enfim, o que é que eu estou querendo abrir o nosso entendimento? A alegria que Paulo está falando aqui, que o Espírito Santo ia gerar dentro de nós, ela não vai vir de fora, ela vai vir de dentro, é de dentro para fora. Não é algo que eu tenho, não é uma circunstância adequada, mas é uma atitude, uma virtude que Deus pode gerar em mim. E essa atitude no original, nós lemos alegria. A palavra alegria no original significa caris. A alegria que não é meramente terrena, mas é uma alegria que vem de fora e não depende das circunstâncias, das coisas externas. Pastor, como é que funciona essa alegria então? Que jeito que ela é vivenciável, aplicável no meu dia a dia? Primeiro, a alegria da salvação, de descobrir um propósito para viver. A primeira alegria que nós provamos enquanto homens, mulheres, filhos e filhas de Deus, é que essa alegria é de um encontro, de um relacionamento com quem? Com Deus. Você pode ter tudo, mas se você não tiver um relacionamento íntimo, profundo, de comunhão, que te traz paz, te traz segurança para a vida eterna, você não vai ter alegria. Você vai encontrar um bocado de gente que tem tudo, mas tem gente que tem medo de ir para o inferno. Se morrer, daqui a pouco não sabe para onde vai. Percebe? Porque nem todo mundo te dá a segurança para a eternidade, mas a alegria da salvação te dá. Mateus capítulo 13, versículo 44, Jesus contou a parábola dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual o homem encontrou o tesouro oculto no campo. O que ele vai? Ele vai e vende tudo que ele tem, lembra? Tudo, todo produto. Ele deixa todo o produto para comprar aquele terreno, porque lá está o tesouro mais precioso que ele podia ter. O que é que Jesus está falando? Ele está falando que quem se encontra com ele abre mão de tudo e entrega-se a ele, porque ele é o tesouro mais valoroso desse mundo. A alegria está nisso, a alegria está no encontro com Jesus, a alegria está na relação com Ele, a alegria está em saber que eu e você fomos predestinados e somos alvos do amor de Deus. Glória a Deus por isso, queridos. Essa é a maior alegria que um ser humano pode experimentar. Você se lembra do dia que você teve encontro com Jesus? Ou do momento, do processo que você teve encontro com Jesus? Nada se compara ao momento do dia que Deus entrou na nossa vida. Eu sempre conto isso para vocês. É incomparável, qualquer momento que eu tenha vivenciado na minha vida, nada se compara ao dia que, aos 6 anos de idade, Jesus me visitou naquele Manaim e me chamou para Ele. Uma alegria que invadiu meu coração, um medo que foi embora. Eu tinha um medo de morrer, eu tinha um medo do inferno, e a alegria de Deus tomou conta, entrou dentro de mim, porque é isso que a alegria da relação com Jesus faz. Mas pode ser que você está sentado aqui falando: pastor, eu me lembro desse dia, mas minha alegria não está igual mais naquele dia. Porque pode ser que isso tenha acontecido com você, como já aconteceu comigo mesmo. A Bíblia fala lá em Salmo capítulo 51, Davi vai dizer, numa confissão de pecado, que ele cometeu um erro, ele cometeu um adultério, e ele na oração de confissão, sabe o que ele pede? Senhor, restaura a alegria da minha salvação. Olha o que ele está pedindo: traz de novo a alegria daquele dia que o Senhor me salvou. Sabe por que ele está pedindo isso? Porque o pecado roubou dele a alegria de estar na presença de Deus. Sabe, às vezes você se alegrou no dia da sua salvação, mas foram passando tantas coisas de lá para cá. Eu contei para vocês, me converti com 6 anos, estou com 36 anos, passaram-se 30 anos. Mas o dia que
a alegria parecia que começou a ir embora foi quando eu estava no seminário. No meu 3º ano de seminário, eu me lembro que nós vínhamos passando tanta coisa lá em casa. Foi o divórcio do meu pai, depressão da minha mãe, foram tantas coisas. Eu passei por uma depressão profunda no seminário. Eram tantas coisas que a gente vinha passando, sofrendo. E quando a gente permite que o ativismo, a correria, o pecado, as circunstâncias venham sobre nós e comecem a nos oprimir, a alegria da nossa salvação parece que vai perdendo o brilho, sabe aquela alegria? E aí você entra no piloto automático, você faz as coisas que você tem que fazer. Domingo é dia de ir para onde? Para a igreja, mesmo que você não esteja alegre. E eu me lembro que era férias e um colega meu me chamou para fazer missões no meio de uma tribo de índio. E eu, como eu disse, a alegria parecia que tinha ido embora. Eu me lembro que eu voltei e falei para minha mãe, eu acho que eu vou desistir. Eu não estou sentindo mais queimar aqui dentro, e eu não quero fazer por obrigação. E eu me lembro que foi Deus que me levou para aquele lugar, eu precisava ir para lá. E quando eu cheguei lá, eu me lembro que, quando você não está alegre, tudo é motivo para você reclamar. Já parou para prestar atenção? Aí eu me lembro quando eu cheguei lá, seminarista, estudando para pastor, toco violão, toco bateria, toco baixo, né? Finjo que canto. Quando cheguei lá, pensei, eles vão me colocar aqui para pregar para esses índios todos. Eu vou tocar, fazer o apelo, né? E eu mesmo vou orar com eles. Eu era seminarista, não tinha nenhum de seminarista ali. O resto eram de profissões diferentes, diversas. Tinha engenheiro agrônomo, tinha engenheiro ambiental, tinha dentista, tinha médico. A gente era diversas profissões ali unidas naquele dia. E eu me lembro quando cheguei lá, o chefe da base me colocou para fazer fantoche. Falei, não, esse cara está brincadeira comigo. Já não estava bem emocionalmente. Falei, o cara vai me colocar para fazer fantoche. Aí fui lá, conversei com ele. Falei, você sabe que eu sou seminarista? Ele falou, não sei. Ele falou, eu toco violão. Ele falou, eu sei também. Eu toco bateria. Não, eu sei também. Mas você vai me deixar no fantoche? Sim. E para piorar a situação, ele falou, além do fantoche, você vai capelar mandioca com a turma, com os índios. Aquela indignação eu já estava consumindo por dentro. E eu lembro que na semana fiquei uma semana sendo treinado. Aí mandaram uma pessoa para treinar a gente para fazer fantoche. Gente, uma semana treinando para fazer fantoche? Falei, não é possível, eu já não estou bem. Vou ficar uma semana aqui agachado fazendo fantoche. E eu me lembro que quando terminou aquela semana, veio um pastor ministrar à noite. E na hora que ele terminou a pregação, eu estava cansado. Isso era sexta, no sábado nós ia viajar para a aldeia. E eu ia fazer fantoche. E eu lembro que eu estava lá, quando terminou assim, o pastor falou, agora nós vamos orar. E ele falou, feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Quando eu fechei os meus olhos, abaixei minha cabeça, entrou um pessoal quebrando a porta do local que nós estávamos, jogando um homem no chão, batendo, espancando ele. E quando eu fui ver, estavam encenando o teatro da crucificação de Jesus, eles arrastaram ele na frente, esbofetearam ele na frente da gente, e depois falaram, levante-se, nós vamos crucificá-lo, e levaram a gente para o meio de uma mata, tudo escuro. Eu lembro que eles foram, de fato, levando a gente, até que nós chegamos no meio de uma montanha, e lá tinha uma cruz, e eles crucificaram, naquela encenação, Jesus. Eu me lembro quando o pastor fez o apelo e disse, quem precisa voltar a se alegrar com isso daqui? Eu lembro que eu fui o primeiro a ajoelhar naquele dia, e eu chorei, eu falei, Deus, obrigado que o Senhor me trouxe aqui para sentir alegria de novo. Não era fantoche, não era nada daquilo, Deus só estava me levando lá para me lembrar de novo, o motivo da minha vida é Ele, a razão pela qual eu estava lá, a razão pela qual eu estava no seminário. Não eram as coisas que estavam roubando a minha alegria, era o meu esfriamento, e eu precisava voltar a amá-lo acima de tudo. Eu precisava me lembrar da razão pela qual eu existo, do propósito da minha vida. É Ele é o propósito da minha vida. E naquele dia eu voltei, e eu não desisti, eu continuei, eu me formei, a alegria não foi embora de lá para cá, louvado seja Deus. Naquele dia o Senhor restaurou dentro de mim a alegria da minha salvação. Mas às vezes você está aqui, passando esse momento em que você precisa se lembrar que Ele morreu na cruz do Calvário por você. Às vezes você precisa fazer a oração de Davi, Senhor, restaura dentro de mim a alegria da salvação. É uma alegria que flui da presença e a ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Romanos 14, 17
Paulo diz, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo, porque eles estavam muito preocupados com o que comer e o não comer, e o Paulo está dizendo, não é isso que traz alegria, o que traz alegria é estar cheio do Espírito. É por isso que vocês não estão alegres, vocês estão achando que é fazer coisas que deixam vocês alegres. Não, é quem está cheio, transbordando do Espírito Santo, sente uma alegria, que Jesus diz, é uma alegria que vocês não podem experimentar. É por isso que tem um tanto de gente frequentando a igreja e continua com a sensação, com um buraco no peito, de infelicidade. Por quê? Porque vem para a igreja, mas vai embora de segunda a sábado, tentando experimentar a alegria que vem de fora para dentro. Ela nunca vai te fazer feliz. Soren Kierkegaard, filósofo, ele vai dizer isso. A porta da felicidade só abre para o exterior. O que o Kierkegaard estava dizendo? A porta da alegria só abre de dentro para fora. E tem um bocado de gente tentando, com as coisas do mundo, abrir para dentro a felicidade. Não tem jeito. Pode te dar uma realização momentânea, mas você não vai ser feliz. Nós precisamos experimentar essa alegria, a alegria de entender que o Espírito Santo está fazendo uma obra dentro de nós. Sabe aquele que começou a boa obra? Sabe aquele encontro que você teve com Jesus? Sabe o processo? Porque tem gente que não foi um encontro, foi um processo. Jesus foi te abrindo os seus olhos, foi caminhando com você, foi tirando as escamas dos seus olhos, e você está nesse processo. Sabe esse processo? Eu quero te lembrar de uma boa notícia. A palavra de Deus diz em Filipenses, aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia da volta de Cristo Jesus. A boa notícia é que o Espírito Santo está ministrando no teu e no meu coração. Eu compartilhei isso daqui nos últimos 2 anos, quando a Eveline passou pelo câncer. Eu falei isso terça-feira na célula. Eu me lembro de uma noite que eu estava orando em prantos, quando nós descobrimos o primeiro câncer. E eu me lembro que era 3 horas da manhã, e eu estava chorando no sofá, falando, Deus, o Senhor tem o controle de todas as coisas. O que o Senhor quer me ensinar? Porque se o Senhor está permitindo isso daqui, é porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa. Porque eu acredito em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas mesmo, não só as boas, mas as difíceis também. Ele permite que todas as coisas aconteçam, porque Ele está trabalhando na vida daqueles que amam Ele de verdade. Eu falei, o que o Senhor quer me ensinar? E eu lembro, irmãos, foi uma coisa tão maravilhosa. Eu senti o Espírito Santo falando comigo, eu estou te ensinando a ser como Jesus. Eu quero que você ame a Eveline como Jesus amou a igreja. Eu quero que você se entregue por ela. Eu quero que você cuide dela. Eu quero que você dê tua vida por ela. Eu quero que você cuide dela em todas as áreas. O Espírito Santo, Ele a todo momento, quando a gente não compreende as circunstâncias e a gente se rende a Ele, Ele nos traz a cosmovisão de entender que Ele está realizando uma obra na nossa vida. De manhã eu falei isso na abertura da escola dominical, quem não esteve, quero só relembrar, Tiago 1, 2, 3, versículo 2, 3 e 4, Tiago diz o seguinte, tende motivo de alegria ao passardes por diversas provações, porque uma vez que a vossa fé é provada, ela vai gerar perseverança, e a perseverança que Deus quer é uma perseverança completa, não é perseverança só aprender, passar pelo meio do problema, não, Deus quer forjar o teu caráter, e aonde é que o teu caráter é forjado? É na provação. Aonde é que você é forjado a maturidade? E Tiago responde isso no versículo 4, dizendo, porque a perseverança tendo ação completa, em nada vocês serão deficientes, pelo contrário, serão íntegros, maduros. O que Deus quer? Que você encontre uma alegria da maturidade, não é a alegria da ausência do problema. Eu posso até passar pelo problema, mas sou maduro, porque eu sei em quem tenho crido. A minha alegria é de saber que Ele está tratando o meu ser, e louvado seja Deus, Ele está fazendo uma obra que é me tornar parecido com o Filho dEle. Quando eu compreendo essa alegria, irmãos, eu aprendo a viver contente em toda e qualquer situação. Percebe? É uma alegria de dentro para fora. Não depende da circunstância. Você pode experimentar alegria até mesmo no momento de vale. A alegria de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Semana passada eu falei um pouco sobre esse amor aqui. Foi muito legal. Na nossa célula terça-feira, uma irmã compartilhando. Pastor, eu orei no culto pedindo, Deus me use, Espírito Santo fala comigo. E aí essa irmã chegou na célula terça-feira compartilhando, pastor, eu tive um sonho, e no sonho Deus falava comigo, escreve um versículo no papel, e na hora que você chegar na academia, você vai ver o fulano, você entrega o versículo para aquela pessoa. Ela falou, eu nunca vi, pastor, mas eu sonhei, e no sonho Deus falava para mim, escreve o versículo e entrega o papel. E ela fez isso, e na célula ela estava contando, toda emocionada, dizendo, pastor,
eu não conheço a pessoa, entreguei para, não sei se uma irmã, uma prima, e a prima foi lá, entregou o versículo para aquela pessoa. À noite a pessoa gravou um áudio chorando, dizendo: obrigado, eu estava pensando em cometer uma besteira contra a minha própria vida, mas esse versículo me fez me lembrar que Deus está olhando para mim. Irmãos, que alegria você se sentir usado pelo Espírito Santo de Deus. É maravilhoso. Quando você está em comunhão, em conexão com Deus, não tem experiência melhor. Você perceber que Deus te orienta, Ele te usa. E aí o apóstolo Pedro vai declarar isso em 1 Pedro 1,8, ele vai dizer o seguinte: mesmo não tendo visto, ou seja, mesmo nós não tendo visto Jesus, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele, e se alegram com uma alegria indizível e gloriosa. Olha o que Pedro está dizendo. Vocês podem experimentar uma alegria, mesmo não tendo vendo Ele, que é a alegria de poder amá-lo, de poder crer nele, de poder viver por Ele. Pedro está nos lembrando dessa alegria que deve dirigir a nossa vida, uma alegria do amor, do relacionamento com Jesus. Em outras palavras, a alegria que vem de uma íntima comunhão que acontece aqui dentro de nós, por isso é de dentro para fora. Segundo, a alegria que vem de Deus não será condicionada às circunstâncias. Preste atenção, a alegria que vai vir de Deus não vai depender das circunstâncias. Antigamente a gente cantava um hino na igreja, não sei se você se lembra, quem é mais antigo vai se lembrar, né? Não olhe as circunstâncias, eu olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não são as circunstâncias que guiam um cristão, é o amor dele, eu estou alegre nele. A alegria não depende das circunstâncias para nós. Saiu uma outra pesquisa, feita no Brasil também. A revista Época trouxe essa pesquisa dizendo como o brasileiro vê a felicidade. E olha o que os brasileiros responderam. 16% acreditam que a felicidade depende do momento. Não, no momento eu não estou feliz. Mas, quando tal coisa acontecer, aí eu vou ficar feliz. E quem vive nessa, vive num looping eterno de busca de felicidade. Porque aí você pensa, quando eu formar, eu vou ser feliz. Quando eu galgar uma vida profissional e um status, quando eu estiver ganhando bem, e aí quando você acha que ganhar 10 é o teu sonho, 10 já não é suficiente, você quer ir para 15. Quando você chegar nos 15, você quer ir para os 25. Quando você chegar nos 25, você quer ir para os 30. Porque você acha que é aquilo que vai te trazer a felicidade. E você fica num looping frenético, achando que é a circunstância. 23% dos brasileiros responderam, depende de quem eu convivo, ou seja, depende do outro. É o outro que depende da minha felicidade. 61% responderam, depende de mim mesmo. Agora está numa modinha também, você provavelmente tem visto muito livro de autoajuda, dizendo que você só precisa de uma pessoa para ser feliz. Você. Sabe o que é isso? Vendendo um ídolo. Seja Deus da sua vida e você vai ser feliz. É a mentira que essa cultura também vende. Uma mentira idólatra. Vai ver esses negócios de coach para você ver. Acorda com a mente positiva e diga, eu sou bom, eu vou conseguir. Já viu essas coisinhas do Instagram? É a mesma coisa todo dia. Como se você fosse capaz. Não, você não é. Sabe por que você está aqui? Porque você é incapaz. Você precisa de um Deus que intervém na tua vida. Você precisa de um Deus que mude sua história. Você precisa de um Deus que responde suas orações. E louvado seja Deus. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus e Ele ouve as nossas orações. A alegria nossa é de uma relação com Deus grandioso, amoroso, Criador dos céus e da terra, que olha para nós. Nossa alegria está nesse relacionamento com Ele. E aí Paulo nos ensina isso, Filipenses 4:4, é a carta da alegria. Ele escreve a carta de dentro da cadeia, e é a carta chamada a carta da alegria. E Paulo vai dizer por várias vezes a mesma expressão seguinte, alegrai-vos no Senhor. Eu digo outra vez, alegrai-vos no Senhor. É no Senhor que vai vir tua alegria. Às vezes a frustração está justamente aí, porque você está achando que a alegria depende do momento, a alegria depende do outro, e a alegria depende de você. Não depende dessas três circunstâncias. A alegria nossa, ela vem do Senhor. É dele que vai vir essa alegria. Uma alegria que vai transpor a realidade e a racionalidade. Você pode estar no meio do vale, celebrando a bondade de Deus na sua vida. Você pode estar no meio da adversidade, contemplando. Tem um teólogo que diz o seguinte, a alegria do Senhor, ela é desafiadora, ela é conhecida como mesmo assim. Vou repetir, a alegria do Senhor, ela é desafiadora, ela é um mesmo assim. O que é um mesmo assim, pastor? Paulo, quando ele diz alegrai-vos no Senhor, está escrevendo da cadeia, lembra? Então o que ele está dizendo? Mesmo na cadeia, eu me alegro no Senhor. Mesmo algemado, eu me alegro no Senhor.
mesmo esperando 4 anos de julgamento, 2 em Cesareia e 2 em Roma, navio naufragou, a cobra picou, lembra que eu contei tudo isso há 3 domingos? Eu me alegro? Não sei. Ele está dizendo, mesmo que tudo isso aconteça, eu me alegro no Senhor. Mesmo que eu esteja esperando, eu me alegro no Senhor. Você decide se alegrar no Senhor, é uma decisão. Mesmo que esteja acontecendo, eu me alegrarei em Ti. Mesmo que eu esteja passando por isso, eu me alegrarei no Senhor. É isso que Ele está estimulando a gente, alegrem-se no Senhor. Viver essa alegria só é possível quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos dá uma cosmovisão. Eu falei isso daqui de manhã. A cosmovisão é você passar a enxergar com os olhos de Deus. Eu troquei meus óculos essa semana, está uma bênção, gente. Estou enxergando todo mundo. Estou enxergando o Fabinho no último banco. Mas vou ser sincero para vocês. Há 2 domingos meu óculos estava tão ruim que eu não enxergava quem estava da metade da igreja para trás. Agora eu vejo o Fabinho, deu um sorriso para mim, seu Pedro está olhando. Estou enxergando todo mundo, Tchanchones lá no cantinho, estou vendo todo mundo. A cosmovisão ideal, ela te faz enxergar as coisas como elas são. Minha cosmovisão estava vencida, e eu não conseguia enxergar com alto alcance. Agora, com a cosmovisão boa, eu vejo os detalhes. Eu vejo quem está cochilando e quem não está. Toma cuidado agora, hein? Quando você está debaixo da ação do Espírito Santo, a tua cosmovisão deixa de ficar embaçada. Tua cosmovisão passa a ser o quê? Da realidade, como as coisas de fato são. E olha a percepção, quando a gente tem a cosmovisão do Espírito Santo, a alegria nos faz agir de maneira positiva, mesmo sob pressão. Eu posso agir de maneira positiva, mesmo sob pressão, sabe por quê? Porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. A minha perspectiva não é só terrena, eu sei que tem um Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é soberano, Ele está cuidando de todas as coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu enxergo a vida como ela é. Eu não estou com a vista embaçada, eu não fico apavorado, eu não fico angustiado, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E aí foi o versículo que eu li para vocês. A alegria, a cosmovisão do Espírito Santo nos faz enxergar e nos faz ter esperança onde há problemas. É possível ter esperança no meio de um problema? É. Depende da tua cosmovisão. Se você estiver cheio do Espírito Santo, lembra? A alegria do Espírito, que eu falei lá em Romanos, a alegria do Espírito te faz no meio do problema dizer, tem esperança, tem jeito. Irmãos, quantos e quantos casais eu não atendo, e a pessoa chega aqui falando, dizendo, pastor, não é, está acabado, não tem jeito, fulano não quer. Normalmente também, ele joga a culpa sempre para o outro, para não dizer que é dele. Não, porque se ele quiser, se ela quiser, aí não é... Ei, depende de você tomar uma decisão e dizer, independente se o outro vai querer ou não, eu vou fazer a minha parte. Independente se o outro quer tomar atitude, não, eu vou tomar. Ou seja, há esperança. Quando você está com a cosmovisão do Espírito Santo de verdade, você enxerga esperança, até mesmo no meio do problema. Filipenses 2, 17, 18, olha o que Paulo está falando dentro da cadeia, acalmando os irmãos. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre. Olha o que ele está dizendo. Mesmo que por pregar o nome de Jesus, eu estou sofrendo consequência por pregar o Evangelho, ele está dizendo, eu estou alegre, porque eu estou fazendo o que Deus pediu para eu fazer, é consequências de viver o nome de Cristo, e eu estou alegre e jubiloso aqui dentro da cadeia. Se você continuar lendo Filipenses, você vai ver que no capítulo 1 e 2, ele não está só alegre no sentido de uma alegria superficial, ele está alegre porque ele está vendo Deus agir dentro da cadeia. Quando você está cheio de Espírito, querido, você vê Deus agir no meio do vale. Agora dá para você entender Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o teu bordão e o teu cajado, eles, mas no vale você não enxerga. Por isso que o teu bordão e o teu cajado, eles me consolam. O pastor de ovelha só toca na ovelha, com o bordão e o cajado. A ovelha acalma, porque sabe que o pastor está lá no meio do vale junto com ele. Você pode estar no meio do vale, pode estar no meio da cadeia, e dizendo, eu me alegro, porque eu sei que ele está junto comigo aqui. Estou sentindo o bordão dele, estou sentindo o cajado dele, e ele está junto comigo nesse processo. Quando você está cheio do Espírito, você consegue enxergar. Quando você não está cheio do Espírito, você vai murmurar, você vai reclamar. Essa alegria que vem de Deus, sabe o que ela vai fazer? Além de te gerar esperança, ela vai te fortalecer, vai te dar força.
Tem um versículo que o pessoal às vezes lê ele, fala ele, mas não entende o contexto dele. Neemias 8:10, a palavra do Senhor diz o seguinte: e Neemias acrescentou, estava ele e Esdras, depois de reconstruir o muro, reuniu o pessoal, leram a lei, e depois de lerem o livro da lei, Esdras pregou, a multidão estava toda reunida, e depois que leu a palavra da lei ali, eles começaram a chorar naquela pregação, chorar, sabe, olhando, dizendo, nossa, olha como que nós falhamos com o Senhor, e houve um quebrantamento naquele dia, e no meio daquele quebrantamento, no meio do choro, Neemias 8:10, olha o que Neemias vira e diz para eles: podem sair, comam, bebam do melhor, do que tiverem, repartam com quem vocês estiverem, esse dia é consagrado ao nosso Deus, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Ele está dizendo, ei, para de chorar, gente, eu sei que a palavra confronta, quebranta, mas chegou a hora da gente sair, celebrar, porque a alegria do Senhor nos deu a força, construímos o templo e construímos os muros, vamos seguir adiante, Jerusalém vai recomeçar, é isso que ele está dizendo. A alegria do Senhor te dá força para reconstruir a tua vida em áreas que parece que desabou. Louvado seja Deus, que a alegria do Senhor vai nos dar força. É ela que dá força para a gente toda vez que vem uma adversidade. E é isso que Neemias está ensinando. A alegria do Senhor vai fortalecer vocês. Essa alegria vai nos dar uma perspectiva celeste, de que a nossa vida não se limita tão apenas aqui, mas nós temos semeado e nós estamos nos preparando para aquilo que ainda há de vir, para aquilo que é eterno. Essa alegria é a alegria plena, é ela que nós idealizamos, uma alegria que ninguém pode tirar de nós, uma alegria que circunstância não pode roubar de nós, é a alegria da presença de Jesus, de estar com Jesus. Nossa ótica então vai ser direcionada pelas coisas espirituais. Um terceiro e último ponto, é uma alegria que brotará do conhecimento da verdade. A alegria que vem de Deus, sabe de onde que ela brota também? Do conhecimento da palavra de Deus. Minha pergunta é, o que está brotando na sua vida, no seu coração, na sua mente? Aquilo que o homem semeia, isso também ele ceifará. Tem gente que só colhe consequência de pecado, e o sujeito acha que Deus está contra ele. Mas quem que pecou, filho? Quem semeia pecado, colhe corrupção. Ou seja, se você semeia pornografia, se você semeia mentira, se você semeia intriga, se você semeia ocultismo, se você semeia coisa errada, o que você espera colher? Vai brotar coisa ruim. Se você tem semeado emoção doente, obras carnais, raiva, ódio, inveja, ira, porfia, dissensão, facção, fala mal dos outros, nas costas dos outros, intriga com os outros, o que você espera? Alguém emocionalmente doente vai viver relacionamentos doentes, não tem como. Pode ir na igreja todo domingo, mas se você permitir que a inveja, a ira, a raiva, o ódio estabeleça-se no seu coração, e que você não vive infidelidade a Deus, quando sai daqui também, dentro de si, o que você vai colher são relacionamentos doentes, vai brotar, é isso, é gente te traindo, gente falando mal de você, gente indo contra você, porque você semeou. No judaísmo, os rabinos enfatizavam que a alegria provém da palavra de Deus, e é isso que nós estamos falando. Quer ser feliz? Olhe para a palavra e viva o que a palavra te ensina, em nome de Jesus. A alegria vai vir da palavra do Senhor, vai brotar dentro de nós. Salmo 40, versículo 8 diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Oh meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu me alegro quando eu faço e obedeço a tua palavra, porque a tua palavra está guardada aqui dentro de mim. Irmãos, quando a gente cumpre a palavra de Deus, é uma realização maravilhosa. Quando você vence uma área na sua vida que você está sendo tentado para glorificar o nome de Deus, é maravilhoso. Quando você se consagra mais do que você vinha se consagrando e começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus falando, ministrando, te avivando, te levando ao crescimento, à maturidade, é uma alegria que nada desse mundo pode dar para a gente. É disso que nós estamos falando, de uma alegria tão íntima, de uma busca tão profunda na palavra, que então a gente vai experimentar uma alegria que nós nunca provamos. A Bíblia traz alegria de que forma? Através do seu cumprimento. Sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que nós não estamos lendo um livro de história que vai ser atualizado semana que vem. Não, nós estamos lendo um livro, e a palavra de Deus é viva e eficaz para todo sempre.
A palavra do Senhor continua falando aos nossos corações. A palavra do Senhor continua nos confrontando, ministrando, de maneira específica, particular, íntima. Semana passada eu preguei sobre amor. E aí, na hora que a gente chegou em casa essa semana, a Evelyn estava compartilhando comigo, ela falou: você já percebeu como que Deus, através da mesma palavra, tratou cada um naquele domingo de maneira diferente? Eu falei: não. E ela começou a compartilhar a experiência, dizendo: fulano veio e falou para mim que aquela mensagem ensinou sobre lidar com as dificuldades. Outra pessoa se aproximou e disse o seguinte: eu estava errando, eu não estava conversando com pessoas, e eu então decidi liberar o perdão e pedir perdão, e voltei a restaurar o relacionamento. Ela falou: foi a mesma palavra saiu de um jeito e tratou cada um de maneira particular, diferente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela gera fruto em cada um de nós. A palavra de Deus traz essa alegria, a alegria de entender o que Deus quer de mim e de você, e a alegria de cumprir o que Deus quer de mim e de você. E quando a gente cumpre, a gente se sente realizado. A Bíblia traz a alegria também do fortalecimento em tempos difíceis. Jeremias 15:16, o profeta Jeremias diz o seguinte: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, que elas são a alegria do meu coração, pois eu pertenço a ti, Senhor. Nós precisamos desejar a palavra como deseja um prato de gastronomia. Provavelmente você já está sofrendo pelo teu jejum. É ou não é? Nós estávamos conversando antes de vir para cá, o que você vai fazer de jejum? Porque não adianta jejuar. Miguel veio com aquele papinho para mim: não faça isso. Pai, quero fazer jejum de alface e legumes. Não, aí é fácil. É o que você não gosta. Então não adianta fazer jejum durante esses 21 dias do que você não gosta. Você tem que fazer jejum daquilo que lhe será difícil, lhe será complexo, vai ser desafiador. E o que Jeremias está dizendo é: encontrei as suas palavras e a comi. Ou seja, eu desejei ela mais do que tudo, mais do que comida. E quando eu me alimentei, eu senti a alegria da tua presença. Nós precisamos ir para a palavra de Deus, na devocional, como alguém que come o melhor prato. E nós vamos experimentar a alegria de encontrar Deus nesses encontros. Nós vamos sentir Ele falando conosco. O próprio Deus é fonte de toda alegria. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Está lá em Lucas 1,47. Salmo 16:11 diz: a presença do Senhor traz alegria ao meu coração. Ele é a fonte da alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Comecei lendo aqui o Salmo 122. A alegria está nesse encontro com Ele, estar com Ele, ler, ouvir, meditar, estar na sua palavra. Chamar o louvor à frente. É isso que gera em nós e faz brotar em nós a alegria da presença do Senhor em nós e através de nós. Qual alegria você tem buscado? Para a gente concluir a nossa mensagem. São alegrias ofertadas ou alegrias em circunstâncias adequadas, que você acha que isso vai gerar alegria para você? Porque se você está em alegrias que vão ser ofertadas, provavelmente é por isso que a tua alegria é de 3 em 3 meses. Ela tem data de validade. Dura um tempo, dali a pouco vem alguma coisa que te frustra de novo, e você então vive nessa gangorra emocional, porque são as coisas, às vezes são as circunstâncias. Eu me lembro que quando estava tudo muito em paz, as circunstâncias, o Tato dizia assim: eu estou com medo, faz 6 meses que não tem nenhum problema. Quando você vive guiado pelas circunstâncias, e tem 2 meses de paz, você já fica morrendo no mês seguinte. Alguma coisa vai acontecer semana que vem, está tudo bem. Você fica achando que é isso que te traz a paz e a alegria. Agora, quando você se dispõe a tomar uma atitude de dizer: Senhor, o Senhor é a fonte da minha alegria, a gente não tem medo do amanhã. As coisas podem vir e ir. Foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem tomou, Ele levou. Minha alegria está no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu me alegro no meu Senhor. Estou passando pelo vale, mas eu me alegro é no meu Deus. Jó, no meio do vale dele, quando ele tinha perdido tudo, os filhos, todos os bens, os amigos que eram para ajudar estavam colocando ele para baixo e vindo com a teologia de consequência. Jó diz: eu sei que meu Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra. Eu sei que eu vou ver a bondade do Senhor ainda.
Você pode estar no vale, mas você sabe que o Senhor se levantará. Você sabe que o Senhor cuidará de você. Você pode dizer como autor de Hebreus, capítulo, minha confissão de esperança, porque quem prometeu é fiel para cumprir com a sua palavra. Nossa alegria vem porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós precisamos buscar então uma alegria que só pode vir dele, só ele pode oferecer, e só ele pode gerar dentro de nós. Eu queria te convidar a fechar seus olhos e levantar esse clamor nessa noite. Senhor, eu quero experimentar essa alegria aqui dentro. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, e às vezes você ouviu falar dessa alegria, desse encontro, essa é a noite para você se encontrar com Ele e dizer: Senhor, entra aqui dentro, eu quero experimentar essa alegria indizível, como declarou Pedro, uma alegria que o mundo não pode me oferecer. Entra, Senhor, e traz essa alegria, traz essa convicção, traz essa experiência. Mas pode ser que você é cristão e você está aí, e você está como Davi, falando: Senhor, restaura dentro de mim a alegria da salvação. Ficou lá atrás, traz de novo a alegria, o brilho nos olhos. Olha o Senhor, se você está frio, se você está morno, clame: Senhor, restaura, leva-me de volta ao primeiro amor, às práticas das boas obras, leva-me de novo ao início, àquela experiência. Se você está vivendo altos e baixos, porque as circunstâncias estão dirigindo a tua vida, clame ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor dirija o meu coração. Eu não preciso entender o que está acontecendo, eu só preciso viver debaixo da tua vontade e entender que o Senhor está fazendo uma obra em mim, e que o Senhor está gerando a imagem do teu filho na minha pessoa. Deus, nessa noite nós nos colocamos diante do teu altar. Eu quero orar, Deus, por aqueles que estão aqui nessa noite e que não tomaram uma decisão com o Senhor e compreenderam nessa noite que render a Ti é a melhor decisão que eles podem tomar. É daí que vai vir a fonte da alegria da salvação, de um relacionamento, de uma intimidade que nós só podemos ter porque nós cremos no Teu Filho. Eu oro, Deus, entra em corações aqui nessa noite, faz morada, Deus, em nome de Cristo Jesus. Eu oro, Deus, por aqueles que já são cristãos, mas que se esfriaram por causa do pecado, por causa das circunstâncias, por causa do ativismo, por causa, Deus, das preocupações desse mundo, perderam a alegria da salvação. Restaura, Deus, faz o teu filho e a tua filha sentir de novo a tua presença. Queima dentro do coração dele, queima dentro do coração dela, que ela te sinta novamente. Que o Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus, restaure o primeiro amor, Deus, nos teus filhos e nas tuas filhas. Eu oro, Deus, que o Senhor tire todo paradigma errado de achar, Deus, que os produtos, as coisas desse mundo, as circunstâncias corretas é que vão nos fazer feliz. Senhor, nós queremos ser felizes em Ti. Nós queremos que a alegria do Senhor seja a nossa força. Nós queremos que a Tua alegria reine dentro do nosso coração, manhã após amanhã. Independente do que aconteça lá fora, independente do que a gente passa em casa, independente das lutas, independente das circunstâncias, independente se as coisas se perderem, independente, Deus, ainda que a videira, Pai, não deu seu fruto, todavia nós nos alegraremos em Ti, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é a fonte da nossa salvação, o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é quem cuida de nós, e a nossa alegria está no Senhor. Por isso, Deus, nos dá uma cosmovisão cheia do Teu Espírito Santo para compreender a alegria, Deus, das coisas espirituais e poder, Deus, usufruir de uma alegria que é plena e que o mundo não pode tirar de nós. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Vamos colocar de pé.
Deus, faz o teu querer em nós. Nós clamamos que a tua palavra, Deus, esteja gravada dentro do nosso coração. Nós aclamamos, Deus, que nos momentos que nós nos encontrarmos com o Senhor, nós possamos, Deus, sentir prazer na tua presença. Senhor, eu clamo que o Senhor possa nos ensinar, Deus, a te buscar de maneira que convém, porque às vezes, Deus, muitos não têm tido essa experiência de alegria na tua presença, porque estão tão cheios de si mesmos. Muitos não têm tido, Deus, alegria na tua presença, porque quando começam a orar já estão pensando na próxima atividade, já estão pensando, Deus, nas suas circunstâncias. Senhor, nós queremos, ó Pai, te buscar em primeiro lugar, antes de todas as coisas, e que o Senhor seja a fonte, Deus, de realização, de satisfação, de contentamento. Que o Senhor, Deus, seja, Pai, de fato, como Neemias declarou àquela multidão, Deus, que a alegria do Senhor seja a nossa força para tudo que nós vamos enfrentar essa semana. Porque a alegria do Senhor é que nos dá ânimo, a alegria do Senhor é que nos faz enxergar as coisas como elas são, a alegria do Senhor é que nos coloca de pé, a alegria do Senhor é que nos motiva a fazer o que é certo, mesmo que os outros estejam fazendo errado. A alegria do Senhor é que a tua palavra, ela há de se cumprir na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Tudo passará, mas a tua palavra não passará. Alegria nossa, Deus, é saber, ó Pai, em quem temos crido, saber que o Senhor caminha conosco, saber que o Senhor, Deus, cuida dos teus filhos e das tuas filhas, é saber que mesmo no vale o Senhor nos acompanha. A nossa alegria é de saber que mesmo debaixo da vontade permissiva, quando nós não entendemos, algo grandioso o Senhor está fazendo em nós. A nossa alegria, Deus, é poder nos render, confiar, depositar nossa esperança, nossa fé, nossos dias nas tuas mãos. Nós consagramos essa semana, que seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome, ó Pai, e que no meio da caminhada a gente possa ir saboreando da tua presença, a gente possa contemplando a felicidade, como os discípulos de Emaús, quando se deram conta, tinha mais 2 pares de sandálias ao lado, caminhando, e era ali, Deus, o teu filho caminhando do lado deles. Senhor, que o nosso coração queime durante essa semana, em nome de Jesus, que a gente ouça a tua voz e que a gente sinta a tua presença, que o Senhor abra os nossos olhos para contemplar aquilo que o Senhor está fazendo, e que a gente possa, Deus, jubiloso, compartilhar a obra do Senhor a outras pessoas, que outros também saibam através de nós que o nosso Redentor vive e que Ele vai manifestar a sua bondade. Guarda-nos, Deus, livra-nos de todo mal, livra-nos de nós mesmos, livra-nos da maldade, livra-nos, Deus, das obras carnais, enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor, transborda dentro de nós, Senhor, expande a nossa mente, nossa consciência, tira todo pensamento, Deus, que está contrário à tua palavra, quebra paradigmas, Deus, que tem nos limitado a avançar no relacionamento com o Senhor. Nós queremos consagrar esses 21 dias, que nós vamos jejuar, vamos orar, vamos te buscar, vamos invocar o teu nome, Deus, que nós possamos ter encontros maravilhosos. Abençoa-nos, Senhor, nos acompanha agora, que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus, o Salvador da sua igreja, e que as intercessões e orientações do Espírito Santo sejam hoje para todo sempre, sobre cada filho e filha de Deus aqui presentes, espalhados pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor. Tenha uma ótima semana. Amanhã às 6h30 nós estamos te esperando para buscar a Deus juntos.